Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o professor Sushi de Geografia. O tema do nosso papo é o surgimento das cidades. Primeiro, é importante entender que as cidades existiam antes do processo de urbanização. Mesmo que a agricultura e a pecuária fossem atividades essenciais para muitas civilizações antigas, eram nas cidades que se concentrava o poder político, que também na maioria das vezes era religioso, e as funções de proteção contra invasões inimigas. Soldados, guerreiros também se concentravam nas cidades. E eram nas cidades que ocorriam as atividades comerciais. Bom, então o que são cidades? Cidades são um tipo de espaço geográfico que, entre suas características, estão as aglomerações de construções e da própria população. No que diz respeito à economia, o comércio é uma atividade essencialmente urbana. É na cidade que o comércio se realiza melhor. E a urbanização? O que é? Bom, a urbanização é o processo na qual a população que vive em cidades torna-se maior que a população rural. E na história da humanidade, esse fenômeno é muito recente. Está diretamente ligado à industrialização, mais precisamente à primeira Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra no ano de 1789. O que causou essa urbanização? Podemos dizer que foram as mudanças que se processaram na agricultura. Isso ocorreu na Inglaterra no século XVIII e também ocorre ainda hoje em outras partes do mundo. Entre essas mudanças está o aumento do desemprego rural. Devido ao desemprego, houve um movimento de pessoas do campo para a cidade, o famoso êxodo rural. E esse movimento é o principal elemento da urbanização. Em nosso país, no Brasil, as primeiras cidades surgiram no litoral, como Cananéia, São Vicente, Olinda. Elas serviam como feitorias, ou seja, entrepostos de armazenamento de mercadorias que chegavam ou eram enviadas para o exterior. Desde então surgiram mais aglomerações com diversas funções, como aquelas que garantiam a proteção da colônia, ou seja, surgiam no entorno de fortificações, locais para pouso ou descanso de tropeiros, centros de encontros religiosos, na qual as igrejas desempenhavam um importante papel, e o próprio entorno das estações ferroviárias, como aqui no caso do estado de São Paulo. Atualmente, no ano de 2020, o Brasil conta com 5.570 municípios, ou seja, unidades administrativas que têm uma cidade como sede do poder político. Além disso, nesses municípios, muitas vezes existem vilarejos ou distritos que muitas vezes apresentam características de uma área urbana, quase completa. O que falta é a autonomia do poder político, ou seja, elas dependem de uma cidade. Cada cidade apresenta um perfil, ou seja, características próprias. Podemos classificar em funções políticas, religiosas, turísticas e até mesmo agrícolas. E cada uma dessas cidades se desenvolveu de acordo com as características naturais do espaço onde foi construída. Áreas planas ou extremamente inclinadas, próximas ou distantes de rios. Para conhecer a história de uma cidade, você precisa conhecer o centro dela. É o centro histórico onde tudo começou. Você já parou para investigar as origens da cidade onde você mora? Vale a pena conhecer. É isso aí. Espero que tenham entendido e gostado. Até uma próxima, pessoal.